Então, eu vou mostrar o caso da Ana Júlia com a sutura silhuete para arqueamento do supercílio. Aqui ela já tinha feito, olha, malar, já tinha melhorado o nariz, o lábio dela já estava melhor estruturado aqui. A gente ia tirar aqui. Tentar, foi uma sugestão que eu fiz para ela de usar hialuronidase no próprio lábio dela natural. Não foi feito ácido hialurônico na parte inferior do lábio dela, tá, pessoal? Só no superior, para dar um pouquinho de protrusão no superior em relação ao inferior. E esse dia eu ia colocar um pouquinho de hialuronidase que eu trouxe de fora, para eu colocar aqui para ela, para ver se eu conseguia reduzir um pouquinho desse tubérculo. Vamos lá em relação à marcação da sutura Silhouette Soft. Essa régua é da Sinclair Pharma. Aqui eu vou medir 135 graus. Eu vou fazer a medição da final da cauda da sobrancelha até a parte superior. Então, eu vou marcar do ponto A ao ponto B. O ponto A é aqui o ponto onde eu entro com a sutura. Vou até o ponto B. Eu vou fazer aqueles 135 graus para eu inserir a sutura. Então eu faço uma marcação do final do supercílio até a pupila na mesial, que pode ir até a íris, se vocês quiserem, uns 4 centímetros. Muitos autores pedem 4 centímetros. Ó, dá mais ou menos isso. Mas a marcação está aqui com o tracinho. Ó, esse primeiro tracinho aqui mostrando que vai até a pupila, tá? Estou só fazendo uma reta sobre o supercílio dela para mostrar onde que o fio vai vir. E aqui tá marcando esse tracinho, a marcação, ó, de 4 centímetros. Aqui no caso dela eu coloquei na mesial da linha do limbo. Desculpa, na mesial da íris, pessoal. Dela aqui eu coloquei no mesial da íris, tá? E aqui foi lá na galha aponeurótica. Aqui é o ponto A de entrada da sutura. Aqui é o ponto B da saída da sutura, da primeira sutura. Aqui é o ponto A da entrada da sutura de novo. E aqui é o ponto C da saída da segunda sutura. Vocês vão ver como é que faz daqui a pouco. Então, fazendo a marcação. Com 135 graus de inclinação. Vocês podem colocar 5 a 6 centímetros na superior, para a galha aponeurótica, e 4 centímetros na anterior, do ponto de entrada até a mesial aqui da íris. Tem alguns que vão até a pupila, mas pode ser até aqui a mesial da íris. E aí depois eu vou fazer anestesia em todos os pontos de entrada e no caminho do fio, tá? A anestesia pode ter lidocaína, 2%. Pode ser feito com carpulho, pode ser feita com seringa hipodérmica, que você puxa o anestésico e usar a agulha 30G também. Tudo estéreo, tanto a régua, quanto a luva, quanto o pano de campo, quanto o lápis, tudo você tem que passar clorexidina aquosa 2% ou álcool 70, tá? A luva, a agulha de pertuito, a tampa da agulha de pertuito que nós vamos usar para puxar a sutura. Então eu vou anestesiar o ponto de entrada, que é na cauda da sobrancelha, primeiro ponto de saída, aqui na mesial da íris, e o ponto de saída na galha aponeurótica também, e posso anestesiar o caminho do fio para ficar mais confortável para o paciente, tá? Às vezes sangra um pouquinho, a gente tem que pressionar para parar. Continua a anestesia no ponto de entrada, do outro lado.
Se quiser, deixa para depois, faz de um lado primeiro, depois faz do outro lado, tá? Essa é a estrutura silhuete, o primeiro fio, que ela é bem agulhada, e eu tenho que abrir para retiro do envelope dos lacres, eu abro para fazer com que os nós fiquem estendidos. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu pego uma estrutura silhuete bem agulhada, são 2 agulhas, vejam, eu tenho que estirar e abrir ela toda, porque os nós vêm agarradinhos, eles têm que estar totalmente abertos para que o tecido entre dentro desses conezinhos. São 4 conezinhos, então eu vou voltar aqui. É um fio bem agulhado, eu tenho uma agulha para um lado e uma agulha para o outro. Eu tenho 4 cones de um fio de um lado e 4 cones no outro fio do outro lado. Como que eu vou fazer o procedimento? Ó, observe a marcação no fio de sutura. Marca negra corresponde ao bisel da agulha de pertuito, que tem 5 milímetros de profundidade. Essa marcaçãozinha aqui, ó, negra, corresponde a 5 milímetros de profundidade. Quando você insere no tecido, já cai no plano subcutâneo, que é o plano que você vai seguir para levar a sutura até a marcação que você fez. Então, a gente vai usar uma agulha 18G, que é essa cor de rosa aqui, para fazer o pertuito no ponto de entrada onde eu anestesiei. Esse bisel aqui tem 5 milímetros de comprimento, é o mesmo comprimento da marcação desse fio aqui, que está marcado 5 milímetros. Quando eu fizer o pertuito com o bisel da agulha, depois eu vou inserir essa sutura, eu vou entrar 5 milímetros exatamente nessa marcação aqui. Então, ó, pertuito com a agulha 18G desde o ponto de entrada, inserção da sutura no subcutâneo em direção à marcação medial, acompanhando até o ponto de saída. Eu insiro primeiro perpendicular 5 milímetros até essa marcação negra e depois eu viro para entrar no subcutâneo, que já cai no subcutâneo, até a marcação aqui final, que é na mesial aqui da íris, nos 4 centímetros que eu fui. Então, primeiro, tá tudo anestesiado, pinço o tecido, insiro o bisel da agulha de pertuito, alguém tira, eu seguro o fio de sutura, a sutura silhuete, perpendicular, olha, eu insiro até a marcação negra, olha como que já caiu no vazio, aí eu viro 30 graus e vou indo, seguindo o subcutâneo e vou levando junto com a minha mão, coloco o indicador e o polegar e vou indo no subcutâneo até o finalzinho lá, que é a marcação reta que está aqui. Vou passar de novo, olha. Caiu no subcutâneo, olha, tem até um barulhinho lá. Vou passando, levando os meus 2 dedos, guiando, e vou indo no subcutâneo até a marcação, essa marcação aqui. Olha, ponto de entrada, ponto de saída, ponto de entrada de novo, ponto de saída de novo, com 135 graus de inclinação. Essa foi a marcação que eu fiz, tá? Eu entrei aqui com a agulha de pertuito, vou levar o fio até aqui, quando eu chegar com ele até lá, passando 4 cones, mais 1 centímetro de fio, eu vou cortar a agulha, depois eu venho de novo com a outra agulha, vou entrar aqui de novo no ponto de entrada e vou subir para o ponto de saída número C, letra C, com a segunda agulha. Então, olha lá, estou acabando de inserir o primeiro fio, vou usar a tampa da minha agulha de pertuito 18G, estou só anestesiando a saída lá, que ela deve ter sentido uma dorzinha de novo, ó. Aproveitando e estou anestesiando o outro ponto de saída que eu vou usar para a segunda agulha, que o fio é bem agulhado, tanto que o meu assistente está segurando a outra agulha aqui, ó. Eu estou com a primeira agulha aqui, com os cones, ainda não foram passados. Olha, tem 8 cones, vejam. É um fio duplo.
O outro vídeo, olha, agora eu vou terminar de inserir a primeira agulha, eu pego com a tampinha para a agulha sair. Olha a marcação lá, pretinha. Quando a agulha sai lá do outro lado, ela tá saindo, eu nem levei o fio ainda. Quando ela sai, olha, vou levar primeiro o fio sem nada, agora vai começar a passarem os cones. Primeiro cone, segundo cone passando, terceiro cone vai passar, quarto cone, mais 1 centímetro de fio, porque tem 2 centímetros no espaço entre os dois fios. Eu vou ficar com 1 centímetro. Aí eu paro aí eu corto essa agulha aqui com uma tesoura, a agulha que eu passei. Se eu me dar uma tesoura, eu vou cortá-la. Para não machucar, porque eu já passei o fio. Aí agora eu vou passar a outra agulha, ó. Já passei a agulha e ficou lá o fio. Segunda agulha, na mesma entrada, começou a sangrar porque puxou. No mesmo ponto de entrada que eu levei a primeira agulha, eu vou passar a segunda agulha. Se eu quiser, eu abro o bisel mais um pouquinho, se eu achar que não. Penetro a agulha perpendicular até entrar a marca negra e subo. Eu vou sempre abaixando a minha mão com a agulha para baixo, vou subindo para a galha aponeurótica, para o frontal e para a galha aponeurótica, vou abrindo o cabelo da paciente, o cabelo tem que estar lavado, você tem que ter passado clorexidina aquosa, o tic-tac tem que estar esterilizado, tá? Todo um processo para não contaminar. Você vai abrindo o cabelo para ver onde que a agulha vai sair lá. Você vai estar na sua mão com aquela tampinha, ou seu assistente com a tampinha para te assessorar, para você tirar, para não machucar a sua mão, porque a agulha ela é fina, flexível e machuca. Você tem que tirar a agulha lá em cima, porque ali é o local que ancora no temporal. Olha, ela está subindo ali, você vai como se fosse costurando, abaixando e levantando a agulha na área de temporal. Aí você, quando chegou lá, mais ou menos 5 a 6 centímetros na parte superior aí desse lado, você vai com a tampa da agulha e vai tirar o fio. Não passou ainda os conezinhos, só o fio de sutura, da sutura que está passando ainda. Perdão, só a agulha do fio de sutura que está passando. Na hora que a agulha passa, vem o fio com os conezinhos. Olha a agulha passando. Olha, a agulha passa, você passa a agulha, você tem que segurar o fio, por isso tem que ser luva estéreo. Você vai segurando para ele não embolar. Quando passa a agulha, você vai passeando cada conezinho devagarinho. Se precisar, você abre o pertuito com a sua agulha 18G, que às vezes o seu conezinho, ele é grandinho e aí você precisa pegar a agulha. Olha, é bom a gente fazer isso ao vivo, porque vocês precisam, vai lá e abre um pouquinho o pertuito para o cone passe, porque ele é maior do que a agulha. Às vezes usar uma agulha 16G também é boa, tá? Ao invés da 18, que ela é mais abertinha. Não tenham medo, pode tracionar a sutura silhuete, porque ela não arrebenta. Eu trabalho com sutura silhuete há muito tempo, para vários outros procedimentos de tração, e ela nunca arrebentou, não tenha receio disso, tá? É só ter cuidado para não lacerar o tecido da paciente. É mais cuidado aí para não lacerar o tecido mais do que arrebentar, tá? Do outro lado já está pressionando, está sangrando ali, não tem problema, é muito pouco. Do outro lado a mesma coisa. Fazendo pertuito, entrando com o fio perpendicular até a marcação. Na hora que ele entra, cai no subcutâneo, vai direto até a mesial, onde você marcou, vai parar o seu fio.
ou na pupila ou 4 centímetros na mesial da íris. Pega com a tampa da agulha de pertúrdio, que deve estar estéril, e limpa. Quando passa, você vai passando a agulha da sutura silhouette. Quando ela passar toda, você passa os 4 cones, mais 1 centímetro do fio depois dos cones. 4 e mais 1 centímetro. Corta a agulha. Agora a segunda agulha, você vai entrar no mesmo ponto de entrada, lá no finalzinho da sobrancelha, perpendicular até os 5 milímetros, até a marca preta. Isso, subiu. Passa a mão por cima. Entra no subcutâneo e vai subindo para o frontal e galha aponeurótica. Pede alguém para te ajudar a abrir o cabelo para você ver a marcação. Abaixa a sua agulha para isso, como se fosse costurando, subindo, para você não perder a agulha. Pega a sua tampinha para te ajudar lá em cima a remover a agulha de lá do temporal. Sai com a agulha e passa os cones. Segura o fio para não embolar. É um procedimento bem limpo, com pouco sangramento. Porque o fio é muito fino, não tem muita injúria. Olha ali, às vezes você precisa abrir um pouquinho o pertúito, às vezes na hora de abrir o pertúito, lacere um pouquinho, porque ele fica um pouquinho mais aberto, tá? Mais fácil de passarem os cones. O cone tem que estar totalmente dentro do tecido, não esqueça. Não pode entrar pelo, né? A gente tem que ter cuidado para não ter infecção, pelo entrar nessa hora. Observar bem. Corte a agulha para depois fazer a tração. Então limpe bem a área, pode colocar nesse momento aí clorexidina alcoólica para limpar a região, eu gosto bem nesse finalzinho. E vai pegar os fios para tracionar. Esse fio aí que eu estou puxando lá, ele ancora, o primeiro fio, ele traciona os cones em direção às gordurinhas, aos tecidos para puxar. O primeiro traciona e o segundo ancora. Então, olha lá, primeiro fiozinho, que vai de A a B, ele puxa. Então, as gordurinhas vão entrar dentro dos conezinhos e o segundo ancora na parte superior da galha. Olha de frente para o paciente, assente ele por conta da simetria. Outro dia eu fiz numa paciente com cabelo branco, esse fio ficou lá confundindo com o cabelo dela. Talvez é melhor, às vezes, deixar as agulhinhas sem cortar, sabe? Olha lá como que já vai dando efeito Fox Eyes já na hora que você traciona, olha. Essa tração ela tem limite, é só aquele 1 centímetro de fio, porque quem faz o efeito é a reabsorção dos cones com o tempo. Os fibroblastos vão agarrar nesses cones, vai fazendo o efeito de fibrose, e aí vai acontecendo o processo de, olha lá, o efeito Fox Eyes. Vai acontecendo o processo de tração, de fibrose em si. Por isso que é dermossustentação, ele não traciona de uma vez exageradamente, tem limite. Pode fazer mais de um, né? No caso aí foi só um de cada lado. E ainda eu acrescentei com elancê no caso dela.
Mas aqui, ó, apare a sutura dentro do tecido. Tem que fazer, cortar as suturas. Não precisa se preocupar de cortar o cabelo, é só ir levando a tesoura bem rente ao tecido. Não pode esquecer a sutura no cabelo, né? Pensar quantos você colocou, no caso aí foi só uma, então são só 2 fios. É bem mais tranquilo do que quando a gente faz na face média ou em outros locais. Então, na hora de aparar as suturas, eu tenho que levar a tesoura bem justa ao tecido para ele entrar totalmente lá dentro. Isso é fundamental. E aí, se nem quiser colocar micropore, pessoal, eu já fiz casos em que eu não coloquei micropore. A gente coloca normalmente para a pessoa se lembrar que ela tem que deitar de costas nesse primeiro momento, não ficar passando nada na face, tá bem, lembrando que ela fez um procedimento, né? E aí, estava falando para vocês, foi quando eu coloquei hialuronidase lá na região dos tubérculos do lábio, por isso que eu fiz aquela marcação lá, tá? Eu estava fazendo procedimento lá com hialuronidase, lá nos tubérculos labiais dela. Então, esse caso foi da Ana Júlia. E na Ana Júlia, eu também coloquei elancê na região do temporal aqui. Lateral do coxinha de pouso, temporal lateral dela, que ela estava bastante afundada aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o elancê. Vai reestruturar imediatamente o volume, produzindo progressivamente colágeno. Ele é apresentado na versão SML no Brasil, S 1 ano, M 2 anos e L large 3 anos. O L a gente gosta mais por conta de ser 3 anos, né? Então, uma caixa vem com duas seringas de 1 ml cada uma. Essa é a apresentação, a gente usou nela o M, que está marcado aqui. E ele é um preenchedor e bioestimulador de colágeno à base de policaprolactona e carboximetilcelulose. A carboximetilcelulose é o veículo carreador em que ela vai sendo reabsorvida dentro de 3 semanas, 4 semanas, e a policaprolactona, são as microesferas, vão estimulando o colágeno nesse tempo de 2 anos ou 3 anos e vai reestruturando a área. Então, a gente marcou, conforme vocês viram aquela marcação lá da Sinclair, para a gente fazer essa parte de temporal lateral do coxinha de pouso, que ela estava bem afundada, mas ela já está bem melhorada. Eu fiz antes de fazer o silhuete nela aí. Porque eu coloquei primeiro o silhuete antes do lancê, tá? Mas eu fiz a marcação
quadrantes para usar. No caso dela aqui, eu nem fiz igual eles, que eu ia usar só o primeiro quadrante, eu ia usar essa região toda, tá? E eu usei meia seringa de cada lado, eu não usei duas nela aí não. Estava usando no outro paciente, foi uma nele e outra nela. Ela pagou na época só meia seringa de Elancê e mais duas futuras silhuetes no curso. Elancê com a agulha 24G, Elancê com a cânula 25G. Então aqui no caso dela, depois de marcado, a gente colocou anestesia para o pertuito, tá? E depois anestesia antes de colocar o produto. Ali eu estava marcando aquele local que eu ia colocar a hialuronidase também, tá bom? Aí eu fui anestesiar o pertuito para entrar com um anestésico dentro do tecido, o anestésico que eu coloquei numa seringa hipodérmica com microcânula 22G, coloquei em toda a região. Olha lá, então eu anestesiei, porque o Elancê ele incomoda bastante, tá? Então anestesiei primeiro lá para inserir a agulha de pertuito. O anestésico 2%, 1 ml está aqui, 1 ml para cada lado, tá, gente? Coloquei 2 ml nessa seringa hipodérmica. Entrei no pertuito e vou levar em toda a área aí que eu vou injetar o Elancê, eu vou colocar anestésico. Ajuda muito na colocação do Elancê. Quando eu faço na face também, eu coloco dessa forma. Então eu coloquei 1 ml de um lado, tá? E eu colocar do outro. Então estou colocando anestésico, anestesia no pertuito para introdução da microcânula com lidocaína 2% injetável, com seringa dentro do tecido que receberá o preenchedor. Então do outro lado a mesma coisa, tá? Isso tem problema? Não. Anestesia no subcutâneo, não pego vaso, não pego nada, tá? Bem seguro. E agora eu vou inserir o Elancê. Eu pego a microcânula 22G, transfiro para essa seringa do Elancê e vou colocar meio de cada lado, que foi o que ela, na época, pediu para eu colocar. No caso dela, eu vou colocar nessa área porque ela estava bastante aprofundada, para ajudar no efeito de Fox Eyes. Então, ela tinha feito já toxina botulínica na face, no frontal, que vocês viram, e nos corrugadores e próceros. E prócero, né? Corrugadores são 2, prócero é 1. E o Elancê na parte de coxinha de pouso superficial, temporal, lateral. Olha como que eu tenho que abaixar a minha mão, a inclinação da minha seringa, para que vá para a face profunda, para não ter problema com a artéria temporal superficial, tá? Eu posso levar produto aqui também, mas no caso dela eu tinha pouco, só 0,50 de cada lado. Eu estava mostrando para o aluno que eu poderia trazer aqui, ó. Em retroinjeção eu entro, faço o túnel e volto trazendo. Então agora eu dei a mão para o meu aluno, para o aluno do curso, e ele que está fazendo. Eu comecei e estou ajudando, olha. Ela está falando que não está sentindo nada, porque foi colocado antes o anestésico. Olha lá, vou levar de novo junto com ele. Um trabalho a 4 mãos sob orientação e supervisão, que é o que acontece no curso de residência clínica avançada. Esse módulo aí foi um módulo, então, de Fox Eyes,
fios e renomodelação. Isso vocês aprendem com vários pacientes, exatamente para saber as diferenças de procedimentos, de técnicas. Isso pode ser feito com ácido hialurônico, pode ser feito com hidroxapatita, pode ser feito com Elancê. Ácido hialurônico de alta reticulação, para reestruturar temporal, tá? Então, ela colocou 0,50 de ml desse lado. Aqui eu levei, olha, mostrando aqui para ela que eu posso fazer subincision, que eu posso levar aqui próximo da sobrancelha. Olha, se eu tiver bastante produto, olha o tanto que já faz o lift imediato quando eu coloco nesse local. Olha, eu mostrando a posição aqui no ruff, como eu mostrei para vocês lá, olha, como que é bem interessante. Então, tudo vai depender de como eu quero posicionar e que local que eu quero. Então, eu posso colocar esses produtos onde eu preciso. Óbvio, quando eu tenho uma área mais estruturada, fica mais fácil, né? Então, ele vai parar porque eu vou colocar 0,50 de um lado e 0,50 de outro, tá? O restante 0,50 o outro vai colocar em outro lugar. Nesse momento, eu já posso fazer a tração no sentido de lifting, de Progenta. Ó, os outros 0,50 desse lado, mostrando que eu posso colocar aqui, ó, que eu estava fazendo essa área aqui nela, que é o compartimento de gordura superficial têmporo lateral, número 2 aqui, ó. O número 1 aqui mostrando esse agora, ó, que é o compartimento de gordura ruff, retro orbicular dos olhos. Por isso que pouco material, né, gente? Não dá. Tem que ser, a gente quando precisa do material tem que colocar mais quantidade mesmo, ter mais efeito. Eu normalmente preciso de uma seringa de um lado e uma seringa do outro. Vocês viram lá, eles falando 2 seringas para cada lado. Pessoal da Simplar. E ali você faz a movimentação, é bom você colocar uma de Progenta, olha, porque aí você não machuca, você pressiona, e aí você já vai fazendo um processo de anti-inflamação com o próprio creme anti-inflamatório. A de Progenta tem betametasona e gentamicina, que é um antibiótico, então já ajuda a descontaminar e desinflamá-lo imediato, tá? E aí ela já foi com o olhar mais aberto para casa, olha, colocou o micropore ali só para ela lembrar, mas nem precisava, ela que quis, ela é médica, ela falou que depois tirava na hora que chegasse em casa, mas poderia ter cortado ele pequenininho, colocado só no pertúito. É bom colocar tintura de benjoim, você compra, limpa a região e o micropore adere mais, mas às vezes o aluno não tem na hora, não coloca, mas aí o micropore fica bem colocado, tá? Pode seguir pode seguir o caminho do fio, pode seguir nessa área anterior, ou pode colocar só no pertúrdio. Poderia ter colocado só aqui, não teria necessidade, tá? De ter colocado. Olha como que o nariz dela já teve uma inclinação que ela queria, como que melhorou em casa, tá vendo? Como que o malar dela já estava melhor daquela primeira vez, como que o lábio dela tá feio, mas é porque o lábio dela não tem jeito por enquanto, precisa melhorar. E ela mandando foto lá da casa dela, mostrando como que ela já estava melhor, tá?